Olá, bem-vindos ao canal Leidos, aqui quem fala é o Alenart e hoje lhes trago o filme Maligno, só que na Amazon Prime tá como Assassino Invisível, que é o ápice do nome genérico. E no original, o nome do filme é The Prodigy. E aqui nós vemos um serial killer reencarnar no corpo de um garoto, e aí os pais do moleque têm que lidar com essa pica. Melhores sinopses da internet você encontra aqui no canal Leidos, galera. Mas antes de começarmos, eu peço para que você deixe o seu like, também se inscreva e ative o sininho, que assim você fica por dentro dos lançamentos do canal. Além disso, agora você pode se tornar membro do canal, e quando você se torna membro do canal, você tem acesso a vários benefícios exclusivos. Eu tô preparando isso ainda. Tem mais de 3 meses que eu tô preparando? Tem, mas um dia ficará pronto. Antes tarde do que nunca, como diria Dalai Lama. Bom, é isso aí, recado dado, vamos pro vídeo. Numa zona rural de Ohio vivia um assassino em série chamado Edward Skarka. Na noite de agosto de 2010, uma de suas vítimas, uma mulher chamada Margaret St. James, consegue escapar do cativeiro. Naquela mesma noite, uma força-tarefa é enviada à casa de Skarka, que percebendo a chegada dos policiais saiu peladão lá pra fora e daí ele foi alvejado pelos policiais. Acontece que o Skarka morre ali mesmo. E naquela mesma noite, o casal Sarah e John Bloom tem o seu primeiro filho, um garoto chamado Miles. Como ele nasceu na mesma hora que o Edward morreu, a alma do Edward, por alguma razão, foi reencarnar no corpo do garoto. Miles inclusive tinha os olhos iguais ao do assassino. Um olho é castanho e outro azul, o que os médicos disseram ser algo chamado heterocromia. Desde pequeno estava claro que Miles não era uma criança normal. Ele começou a falar prematuramente e demonstrava uma inteligência fora do normal. Ele inclusive sabia como trocar a cor do Facebook. Ainda assim, nem tudo eram flores. Miles tinha um grande problema para socializar com as outras crianças. Aos 8 anos, Miles adquire um gosto alimentar peculiar também. Em uma das refeições ele pede páprica para colocar em sua comida. E o pai dele pensa, ué, como você sabe o que é páprica? Parece algo meio refinado para um garoto de 8 anos. Miles não responde onde ele tinha comido esse tempero, mas tudo bem, isso é normal. Só que um dia o filho do casal é deixado com uma babá chamada Zoe. Em determinado momento, a babá sugere a Miles que eles brinquem de esconde-esconde. O garoto começa a agir de um jeito estranho, até que a babá, indo procurar Miles no porão, acaba pisando num caco de vidro que estava na escada. A babá relata o acontecimento a Sarah e ela fica meio encabulada porque parecia que Miles tinha deixado aquele caco de vidro na escada de propósito para machucar Zoe. Ainda assim, não dava para ter certeza disso. E daí o Miles apenas chora e diz que não fez nada e a mãe dele simplesmente esquece essa história. Numa outra noite, Sarah ouve alguns sons estranhos vindo do quarto do Miles. E quando chega próximo do garoto, ela percebe que o pequeno estava murmurando algumas palavras sem sentido que ela não conhecia. Parecia que aquilo era apenas algo aleatório. De todo modo, ela pega um gravador ao lado da cama e grava o que seu filho dizia. E de repente Miles acorda. A mãe pergunta ao garoto se ele estava tendo um pesadelo e Miles diz que não. Na verdade, ele responde que estava tendo um ótimo sonho. As atitudes do pequeno Miles ficam mais drásticas. Na escola, ele agride um garoto com uma chave inglesa. E diante disso, Sarah resolveu levar o filho a uma psicóloga, a doutora Elaine Stresser. Quando uma pessoa chega no consultório dela perguntando, pô doutora, qual é o meu problema? Ela fala, Stresser. Que idiotice, cara. Após a consulta, a doutora Stresser fala com Sarah e ela diz que não chegou a uma conclusão a respeito do problema que Miles tem. Ainda assim, o garoto deu a entender que poderia estar sofrendo alguma espécie de abuso em casa. Como a doutora já conhecia Sarah, ela de maneira delicada pergunta a Sarah se havia alguma possibilidade disso estar acontecendo. A protagonista tem uma leve suspeita, mas antes dela investigar isso, Sarah entrega o gravador que usou para registrar o que Miles disse na outra noite. A protagonista pergunta ao marido se ele havia feito algo ao Miles. Miles, na verdade, inventou essa história de abuso para criar justamente um problema para o casal, para eles ficarem brigando. Isso funciona perfeitamente. Sarah e John discutem por causa disso. Havia um fator delicado também, porque John teve um pai bastante abusivo. Assim, ter essa suspeita jogada sobre si de que ele era um pai abusivo era algo bastante pesado para o John. Após brigar, o casal consegue se resolver. E numa outra noite, quando Sarah estava no quarto do Miles, de repente ela ouve um sussurro que parece vir de seu filho. O sussurro dizia, vai se fuder. E logo após, Miles começou a cantarolar uma canção.
Não coincidentemente, essa era a mesma canção que o assassino cantarolava no início do filme. Mas é claro que Sarah não sabia disso. Mas isso não é tudo. De repente, Miles acorda assustado e diz à sua mãe que tem alguém dentro de sua cabeça. No dia seguinte, a protagonista vai falar com a doutora Stresser e com um amigo dela, o Dr. Arthur Jacob. O Dr. Jacob é um estudioso de fenômenos paranormais, em particular reencarnação. Ele começa fazendo algumas perguntas simples a Sarah, como por exemplo se algum familiar dela fala alguma língua estrangeira, o que Sarah responde que não. Em seguida, Arthur põe sobre a mesa o gravador que Sarah havia dado à doutora Stresser. Ele toca a fita na qual Miles murmurava palavras aleatórias, exceto que não eram palavras aleatórias. O doutor enviou a gravação para um amigo seu e este disse que aquilo era húngaro, mais especificamente um dialeto bem raro que só era falado próximo à fronteira da Romênia. Como poderia um garoto de 8 anos falar um dialeto húngaro tão particular? O doutor tinha uma resposta para isso. Ele conta a Sarah que ele acredita que há uma alma invasora no corpo do Miles, e pelo que ele tinha ouvido na gravação, não era uma alma boa. As palavras que Miles havia dito eram as seguintes: "Cala a boca, sua vadia suja. Pare de chorar ou eu arrancarei seus olhos." E lembrando que quando a Sarah acordou o Miles, ele disse que estava tendo um sonho legal. Moleque surtadaço, guys. Por fim, o Arthur diz que havia uma batalha acontecendo dentro do Miles, uma batalha entre a alma original do garoto e esta alma invasora. E o mais assustador, o doutor afirma que eventualmente uma alma irá absorver a outra, desse modo é importante evitar que a alma invasora consiga se tornar a dominante. Outra coisa que ele diz é que uma alma reencarna quando precisa concluir algo inacabado. Sarah acha tudo aquilo maluquice e apenas decide sair da sala. Mas antes que ela vá, a doutora Stresser dá à protagonista um DVD com as 800 melhores cacetadas do Domingão do Faustão. É brincadeira. Na verdade, era um DVD com o caso de um pequeno mancebo que dizia lembrar de sua vida passada em que ele era piloto. Mas já chegamos lá. Depois no jantar, Sarah e Miles fazem uma batalha de se encarar e o primeiro que piscar perde. Eles costumavam fazer isso o tempo todo. Só que dessa vez, quando Sarah olha para o seu filho, ela tem uma sensação muito estranha. Era quase como se houvesse outra pessoa ali. O modo como o garoto toca na mão dela também é esquisito e ele ficava cantarolando aquela canção inquietante. Com tudo isso, mais tarde, Sarah decide olhar aquele DVD que ganhou da doutora Stresser. É como eu disse, um garoto bem novinho relatava memórias de sua suposta vida passada, onde ele era um piloto de avião, algo assim. Aquilo, em consonância com tudo que a protagonista estava vivendo, deixou Sarah muito impressionada. Mas daí o marido dela chega e joga um balde de ceticismo sobre Sarah. Ele fala: "Vidas passadas é pra jacu, nosso filho é só doidaço." Ele falou exatamente assim no filme. Você está duvidando de mim, caro inscrito? Não é legal fazer isso, brother. Enfim, a cadelinha do casal some do nada, e então John vai junto do Miles para procurar a cachorra. E no carro, o Miles fala coisas perturbadoras para o seu pai, inclusive coisas sobre o pai abusivo do John. E John fica transtornado com aquilo e depois diz à sua esposa as coisas horrorosas que Miles havia lhe dito. Mas o que inquietava John é que ele não havia dito a ninguém sobre seus traumas, a não ser a sua esposa, a Sarah. Mas então como Miles sabia tudo aquilo? Bom, John acabou achando uma babá eletrônica escondida em seu quarto, ou seja, o Miles estava espionando os próprios pais. Ele só ouvia os pais através da babá eletrônica, ele não assistia nada, o que é um alívio de certa forma, afinal tem certas coisas que você não quer ver seus pais fazendo. Eu vou além, tem certas coisas no quarto dos seus pais que você não quer ouvir também. Claro que saber disso tudo deixou o pai do Miles putaço, e ele foi tirar satisfação com o moleque, mas por estar tão nervoso, John acaba saindo de casa e indo ficar um tempo na casa do seu irmão. Nesta noite, Sarah fica sozinha com Miles na casa, e no meio da noite ele pede para ir dormir junto dela. E essa cena é bem tensa, porque ao mesmo tempo que é o filho dela, a Sarah fica com medo de ter outra pessoa ali também. E cada frase que o Miles fala parece ter um tipo de malícia, como por exemplo, quando ele pergunta à mãe se ela irá amá-lo para sempre, não importa o que ele faça. Outra coisa que acontece é que aparece um monte de moscas no quarto. E aí eu penso, cara, se tem moscas, devia estar um cheiro insuportável, né? Mas não parece que é o caso, porque em nenhum momento a Sarah falou, nossa, que cheiro esquisito é esse? Então isso eu achei meio estranho. De qualquer jeito, Sarah segue as moscas e encontra a cadelinha deles morta.
O Miles tinha feito aquilo, isso estava claro, mas ele dizia não se lembrar. Ele dizia que às vezes, quando estava dormindo, alguém tomava controle do corpo dele e fazia coisas horríveis. Com tudo isso, Sarah decide levar o filho ao Dr. Arthur Jacob. O doutor decide fazer uma sessão de hipnose. O objetivo dele era saber qual era o nome da alma invasora que atormentava Miles. E no meio da sessão parece haver uma luta, sendo que Miles tenta obter controle para dizer o nome da alma invasora, mas no fim ele não diz nada. E o espírito maligno se mostra bastante inteligente, porque ele armou um plano contra o doutor. Antes da consulta começar, Miles foi ao banheiro do Dr. Jacob. Lá ele tomou vários remédios controlados. E também pegou pelo pubiano do doutor que achou espalhado pelo banheiro e colocou nos dentes. E ele fez tudo isso para criar um cenário em que, caso Arthur não seguisse suas ordens, Miles diria que tinha sido drogado e assediado pelo doutor. Ele diria isso a Sarah e depois à polícia. E como havia drogas em seu organismo e pelo pubiano que ele pegou no banheiro, Miles tinha evidências para corroborar sua narrativa. Agora, nada disso teria dado certo se o Dr. Jacob tivesse colocado um gravador ou uma câmera. Tudo escondido, é claro. Se ele tivesse feito isso, teria registro do quão manipulador e ardiloso era aquele garoto. Além disso, tinha aquele lance bem conveniente de que Sarah não podia estar na sala durante a hipnose. Se ela tivesse também, essa tática não teria funcionado. Enfim, para esse plano do Miles funcionar, exige uma certa suspensão de descrença do público. Mas eu perdoo isso porque a cena é muito boa. É bem perturbadora e o ator que faz o Miles entrega uma excelente performance. Ocorre que o doutor diz a Sarah que nada aconteceu na consulta, que não houve nenhuma manifestação sobrenatural, justamente com medo da retaliação do Miles. Quando volta para casa, Sarah encontra John e ela diz ao marido que encontrou a cadelinha deles morta. E aí o John diz não se sentir seguro com o Miles em casa e sugere que eles coloquem o garoto no internato. Sarah não estava totalmente certa disso, mas pela noite isso muda. Isso porque o Dr. Arthur Jacob liga para Sarah no meio da madrugada, e ele diz ter descoberto quem era a alma que estava no corpo do Miles. Quando Arthur perguntou ao Miles quem estava dentro dele, o garoto não disse com palavras, mas em vez disso ele arranhou no sofá um nome, Edward Skarka. Sarah pesquisou no Google esse nome e descobriu que Edward era um assassino. Ele também tinha heterocromia e ele atacava mulheres e era particularmente aficionado pelas mãos delas. Sempre cortava a mão de suas vítimas como uma espécie de troféu. A protagonista descobre também que a única que escapou do assassino foi a sua 10ª vítima, que é aquela mulher que vimos no início, a Margaret St. James. Margaret havia escrito um livro sobre sua experiência e Arthur também diz que agora o mais importante é entender por que Skarka reencarnou, o que ele deixou inacabado que o trouxe de volta ao plano dos vivos. Se descobrissem isso, poderiam fazê-lo terminar o que deixou inacabado e assim sua alma iria embora deixando Miles livre. Diante desses fatos contundentes, Sarah aceita fazer o que o marido havia proposto, ou seja, internar Miles por um tempo até saberem que atitude tomar. Só que eles fazem isso de uma maneira bem burra. No dia seguinte, John vai buscar Miles na escola e para começar, a atitude do John já deixava claro que tinha algo estranho no ar. E no carro, John conta ao Miles que iria colocá-lo no internato e tudo mais. Brother, que ideia! Era muito melhor contar que vai levar o garoto numa viagem, algo assim, e só dizer a verdade quando estiver na porta do internato. Enfim, quando John revela a verdade, Miles toma algumas ações para impedir que isso aconteça. Ele ataca o pai com uma tesoura e com a mesma tesoura ele também corta o cinto de segurança do John. Desse modo, John perdeu o controle da direção e bateu o carro violentamente. Enquanto isso, Sarah, em casa, encontra um monte de jornais sobre Edward Skarka escondido no guarda-roupa do Miles. Havia também o livro que Margaret havia publicado. Neste momento, fica claro para Sarah que Edward Skarka havia voltado para matar a vítima que escapou. Este era o objetivo dele, que ficou inacabado. A protagonista também é avisada do acidente e vai para o hospital. Lá ela encontra seu marido em coma. E quanto ao Miles, ele estava bem, pelo menos no quesito de não estar gravemente ferido. E como agora Sarah sabia o que fez Edward Skarka tomar posse do corpo de seu filho, ela decide que é uma boa ideia ir matar a vítima que escapou. Isso eu achei idiotice, cara. Tudo bem que o Arthur tinha dito que a alma invasora precisava finalizar o que deixou inacabado, mas sabendo que isso era uma questão paranormal, seria maneiro consultar outros estudiosos paranormais. Também poderiam tentar fazer um exorcismo, algo do tipo.
Até porque o plano da Sarah nem faz sentido, já que ela decide que irá matar a vítima ela mesma, mas em tese quem precisaria matar Margaret seria o próprio Edward no corpo do Miles. De qualquer jeito o que ela faz é dar um remédio pro Miles dormir e dar um todinho também para descer maneiro o remédio. Afinal ela queria que o garoto dormisse durante a viagem para garantir que ele não a matasse no trajeto. Mas assim, isso não funciona porque o Miles acorda depois. A Sarah não foi sequer capaz de se certificar 100% que o Miles tinha tomado o remédio, ela só deixou ele tomar e pronto. É realmente bem difícil aceitar algumas decisões dos personagens no final desse filme. Sarah consegue chegar à casa onde morava Margaret, que é um lugar que fica quase no meio do nada. Ela descobriu o endereço porque o Miles já tinha essa informação e estava entre as coisas dele. Como o garoto conseguiu isso não é mostrado, mas sinceramente, quem se importa, né? O que me deixa puto mesmo é a sobrevivente, uma mulher traumatizada, deixar uma desconhecida entrar em sua casa. Ela até fala não primeiro, mas aí a Sarah diz ter lido o livro dela e ter passado por coisas similares e enfim, ela joga uma conversa fiada e a Margaret deixa ela entrar. Cara, no lugar dessa moça eu nunca faria isso. Eu diria, você leu meu livro? E como conseguiu meu endereço? Ah não, mas eu quero conversar. Se você quer conversar, me manda um e-mail. A Sarah entra na casa, mas no meio da conversa com a Margaret, ela fica em dúvida se devia levar adiante o plano ou não. A protagonista estava com uma arma também, é importante dizer isso. Ela deixou dentro da bolsa. Ela vai no banheiro e quando volta, o Miles, que não tomou remédio porra nenhuma, aparece na cozinha. Ele faz um gesto para mostrar a Margaret quem ele é, que é basicamente oscilar a faca em frente aos olhos e dizer: qual você prefere, castanho ou azul? Castanho ou azul? E Edward tinha feito exatamente isso quando conheceu Margaret pela primeira vez, de modo que ficou claro que o assassino que morreu havia voltado e estava no corpo daquele garoto de alguma forma. A Margaret tinha um gancho na mão, poderia ter dado umas porradas nesse moleque maldito, mas não, ela só morreu igual um pato, cara. Em seguida, Miles sai da casa e a Sarah, que ficou só vendo tudo acontecer, foi atrás dele. Ela diz: agora que você finalizou o que tinha deixado inacabado, pode devolver o meu filho. Só que Edward revela que a alma do Miles havia sido absorvida por ele. A última noite que Miles existiu foi naquela noite que ele perguntou à mãe se ela iria amá-lo para sempre. O que não faz sentido, porque a consulta com o Dr. Jacob, que houve aquela sessão de hipnose, foi após essa noite. E nesta consulta o Miles se manifestou ao escrever o nome do assassino no sofá. Sabendo que seu filho não existia mais e que naquele corpo só vivia o espírito maligno de Skarka, Sarah decide atirar em seu próprio filho para dar fim àquela entidade. Só que antes que ela consiga fazer isso, Sarah é baleada por um fazendeiro que viu toda aquela confusão acontecendo. Aos olhos do homem, é claro que aquilo parecia uma loucura completa, né? Parecia uma mulher que tinha ficado louca tentando matar um menino. E após isso tudo, Miles é adotado por um casal. Ele ficaria com esse casal até que seu pai se recuperasse do coma. Quando Miles olha para sua mãe adotiva, ele se foca nas mãos dela e parece contente com o que viu, o que nos mostra que suas intenções com aquela família não seriam nada boas. O filme termina com o Miles olhando para o espelho e vendo o reflexo do Edward Skarka, o que é mais um indício, né, de que o assassino tinha dominado por completo o pobre garoto. Esse filme, cara, ele é maneiro, no geral, tem boas cenas de susto e a ideia do filme é bem legal. O ator mirim eu acho excelente também. Eu acho que o problema é que algumas cenas têm um CGI meio tosco e também tem umas conveniências de roteiro que, assim, algumas eu até relevo, mas tem outras que é meio galhofa, né? Bom, é isso por este vídeo, nos vemos no próximo e tchau!